Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao CETEG. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Willey, sou professor aqui da instituição e hoje nós vamos trabalhar a disciplina de marketing. Marketing é uma das grandes funções da administração, está no conjunto das atividades que integram todos os processos de criar, de promover bens e serviços para as pessoas, para outras organizações, para os governos e assim por diante. Então é um prazer estar com vocês e juntos vamos estudar um pouco sobre isso nessa nossa aula. O conceito de marketing que nos é apresentado hoje vem de formulações já da década de 60, da década de 70, particularmente um grande estudioso do marketing é o professor Philip Kotler, que conceitua marketing como a tarefa de criar, promover e fornecer bens e serviços a clientes individuais e empresariais. Como tarefa de criação, o marketing trabalha desde a concepção, desde as ideias iniciais de quaisquer serviços ou de quaisquer produtos em qualquer segmento. Isso no conjunto de todas as atividades da empresa. Engloba todos os trabalhos que são desenvolvidos em todas as áreas. O marketing direciona ações específicas, ações que são capazes de criar a atenção desse público, de criar a atenção das pessoas, de dirigir o interesse dessas pessoas para aquilo que oferecemos a partir de nossas organizações, a partir daquilo que nós temos capacidade e competência para produzir ou prestar como serviço. Um outro conceito que é muito utilizado e nos ajuda a compreender a missão do marketing é entendê-lo como uma filosofia empresarial, que parte da posição de que uma organização deve desenvolver as suas estratégias a partir de uma avaliação do meio ambiente externo, quanto como um conjunto de instrumentos destinados a implementar esta filosofia. O trabalho do marketing, ele parte de avaliações de todo o ambiente externo, ou seja, eu observo as características da população que eu pretendo atender, das pessoas que eu pretendo atender, dos indivíduos que eu pretendo atender, eu observo os costumes da região, as características que envolvem essa população, a capacidade que essas pessoas têm de consumo, de pagamento, a renda, o perfil que essas pessoas trazem de idade, sexo, de ideologias, de costumes, de política. E observando essas características, eu também trabalho as minhas competências e potencializo as capacidades que eu tenho de oferecer um produto e um serviço que chegará ao encontro dessas pessoas e promoverá a satisfação delas ao adquirirem ou receberem essa prestação de serviço. Então, muito mais do que um departamento separado dentro da organização, o marketing hoje nos convida a todos nós a nos envolvermos nessa tarefa de conceber, transformar e oferecer produtos e serviços que realmente atendam às expectativas das pessoas. E algo muito importante, muito interessante, que acompanha a evolução desse conceito ao longo dos anos, é olhar as pessoas e cada vez mais perceber a sua individualidade, perceber os desejos que cada um tem, que cada uma tem, e procurar satisfazê-los. É claro, isso vai variar dependendo da área de atuação de cada empresa, a área de atuação de cada segmento que se propõe, a perpetuar-se aí no ambiente de negócios, utilizando essa ferramenta. É muito importante, então, que tenhamos isso no nosso entendimento aqui como aluno de qualquer um dos nossos cursos, na hora de você aplicar os conceitos de marketing. Você pode utilizá-lo em toda a cadeia produtiva ou em todo o cadenciamento de processos que você realiza para poder prestar serviços de qualidade e oferecer produtos que realmente ofereçam qualidade e que tenham um valor que seja percebido pelo cliente. Um outro conceito que nós utilizamos, o marketing é um conjunto de atividades que, partindo do estudo constante do consumidor e das tendências do mercado, chega à definição e fabricação do produto ou do serviço, a sua composição, distribuição até a utilização final, procurando compatibilizar os interesses do consumidor e da empresa. Harmonizar os interesses,
daquele que é o comprador e os interesses nossos como empresa ou como indivíduos que também prestam serviço, é uma tarefa do marketing. Aquela antiga frase de que o cliente tem sempre razão, ela é questionável. As relações que nós temos de negócios, as relações comerciais, as relações de troca, elas devem servir tanto para a satisfação das pessoas que estão adquirindo bens e serviços, mas também para a perpetuação dos negócios e para a satisfação daqueles que empreendem, que são os empreendedores das diversas áreas, dos diversos tipos de atividades que são possíveis de serem prestadas, ou aqueles que empreendem na área de produção, que oferecem essa gama de serviços que está à nossa disposição hoje na sociedade. A satisfação deve alcançar a todos, aqueles que se empenham na produção ou prestação de serviço, e você que é consumidor também, eu que sou um consumidor também. E uma relação justa, equilibrada, em que ambas as partes ganhem nessa relação. O marketing nos traz muito, nos dias de hoje, para esse conceito de uma relação justa, de uma relação equilibrada, né, em que todos saem ganhando, né, onde o cliente se sente satisfeito, mas a empresa também alcança os seus objetivos, a organização também alcança os seus objetivos, o profissional liberal também alcança os seus objetivos. A tarefa do marketing, ela vem ao longo da história, acompanhando também todo esse movimento de evolução que nós temos na administração. Nós saímos, né, de um período ali dos anos 1900 a 1950, um período marcado por pouca mudança, pouca oferta, onde eram muito previsíveis as coisas que iriam acontecer, onde a preocupação maior se concentrava apenas em produzir ou oferecer um serviço sem a possibilidade de customização, sem realmente você se colocar no lugar do cliente e saber o que de fato interessa ao cliente, né? Existe uma célebre frase de Ford que dizia que você pode comprar qualquer tipo de veículo, né, desde que seja esse que eu tenho e desde que seja preto. Então, isso era uma característica desse período, mas isso vem mudando e mudou muito ao longo dos anos, como nós podemos ver, saindo desse período de 1950, chegando aos anos 90, onde o desenvolvimento industrial, as mudanças, o aumento de mudanças no mundo, o fim da previsibilidade, o período de começo de grandes inovações, o período de globalização que afetou a todos nós, a abertura de grandes mercados também provocou uma mudança na forma de se fazer marketing e na forma de se trabalhar essa relação que nós temos entre organização e aqueles que são os nossos clientes ou que são os nossos potenciais clientes. Justamente porque aquele período de grande estabilidade, de grande facilidade de previsão do que está por vir, do que está para acontecer, ele foi acabando. Ele foi deixando de ser daquela forma e nós saímos da estabilidade para um período de negócios de muita instabilidade, justamente por conta da abertura que aconteceu no mundo todo, né? Os mercados foram abertos e aqueles que podem fornecer para os mercados se ampliaram de forma significativa. O Brasil é um grande exemplo disso. Basta a gente olhar o quanto o perfil de produtos e serviços oferecidos aqui no nosso país mudou dos anos 90 até os dias de hoje. E nós chegamos, por fim, ao marketing nessa era pós-abertura de mercado, pós-globalização, e estamos aí diante de um ambiente onde a tecnologia avançou consideravelmente. As mudanças, elas são constantes, a imprevisibilidade é a realidade com a qual nós trabalhamos e a rapidez, a virtualidade, a capacidade de saber e de conhecer fatos instantaneamente no momento em que eles estão ocorrendo, tudo isso trazido pela revolução tecnológica que tivemos nesses últimos anos. Particularmente, hoje, fazer negócios utilizando a internet é algo que para nós está aí comum, né? Cada vez que você identifica a necessidade de algum tipo de produto ou serviço, a primeira reação que temos é ir para um computador, é ir para a internet ou ir para o seu telefone, seu smartphone e fazer uma busca, pesquisar
pesquisar por preços, pesquisar por fornecedores, buscar indicações de empresas, saber quais são as organizações que estão melhores pontuadas para oferecer esse tipo de produto ou de serviço. Enfim, nós saímos de um período em que nós tínhamos poucos fornecedores para uma realidade onde você tem o mundo todo como fornecedor de um produto ou serviço que você precisa. Basta você ter acesso aí à internet, e o acesso à internet é algo que cada vez mais está difundido, liberado e promovido também por diversos setores. O marketing acompanhou essa revolução. Nós tivemos que parar de pensar em oferecer um único produto de uma forma única para as pessoas e trabalhar para atender as expectativas e desejos dessas pessoas, chegando em alguns casos, em alguns segmentos, em alguns nichos de mercado em que você entrega um produto totalmente customizado, acabado, do jeito que o cliente pediu. E ele passa por uma linha de produção toda e termina da forma com que aquele cliente desejou, da forma com que ele requisitou aquele produto ou serviço. Enfim, isso exige de nós, como profissionais de qualquer área em que trabalhamos, uma postura diferente e uma postura que integre as ações de marketing em toda a organização. Eu, em qualquer área que eu trabalho, preciso saber quais são os objetivos da minha organização, onde ela pretende chegar e como ela vai percorrer esse caminho. O marketing orienta esse caminho, porque ele trabalha hoje desde a concepção do produto até a entrega final para o cliente, observando cada passo, o envolvimento de todas as pessoas nesse processo e, por fim, a satisfação do cliente, porque você conhece o cliente, você se coloca no lugar dele e você trabalha de forma a conceber produtos e serviços que encontrem a realidade das pessoas, que vão ao encontro dessa realidade e atendam às suas expectativas. E não faz mais com que as pessoas se sintam obrigadas a adquirir um produto ou um serviço simplesmente que existe, está aí e esse é o único. Aliás, o que nós mais constatamos no cotidiano é que as empresas que não conseguiram modificar o seu jeito de trabalhar e trabalhar numa postura em que o cliente é visto desde a concepção, são as empresas que nós vemos aí chegar ao fracasso no nosso cotidiano de trabalho, nas áreas em que nós estamos. Por fim, o marketing ele tem o cliente como foco da organização e, mais recentemente, nesses últimos 10 anos, o foco do cliente. Ou seja, isso que eu comentei agora há pouco com vocês. Eu deixo de olhar para o cliente simplesmente como alguém que é um recebedor daquilo que eu posso produzir, mas eu me coloco no lugar dele, olho a partir da perspectiva que ele tem, e aí sim vou trabalhar na concepção de um produto ou de um serviço para atender às suas demandas, para atender às suas necessidades. Então, o foco do cliente é uma perspectiva que foi trazida muito nas relações entre empresas, o chamado marketing industrial particularmente, difundido aqui no Brasil de forma mais intensa a partir da década de 90. Isso pode ser observado em pequenas inovações que aconteceram ao longo dos anos, mas muito significativas. Se você olha hoje a prestação de serviços que é dada, por exemplo, no setor bancário, o quanto ela modificou nessas últimas 2 décadas. Foi esse movimento que provocou isso no setor bancário. Basta a gente lembrar a estrutura das agências que nós tínhamos há alguns anos e a estrutura que nós temos hoje, onde você tem serviços totalmente diferenciados, personalizados, justamente para atender as pessoas nas suas necessidades. Isso a gente constata entrar em agências Prime, em agências que são diferenciadas, especiais, justamente por isso. Porque eu vou trabalhar e vou potencializar as minhas capacidades e vou dirigi-las para os clientes conforme as características deles e as expectativas que eles também têm. E assim nós vemos em diversos outros segmentos. Se você observa o segmento da moda, se você observa o segmento imobiliário, se você observa o segmento de prestação de serviço em várias áreas, cada vez mais nós buscamos identificar aquilo que realmente os clientes esperam, e a partir dessa observação, nós trabalhamos também internamente na organização para que todos na organização compreendam esse cenário que se apresenta
para nós, de nossos clientes, e assim a gente congrega nossos esforços, nós juntamos todos eles, os esforços, os recursos e também os talentos pessoais que temos na organização para poder conseguir atingir melhores objetivos no ambiente de alta concorrência que nós vivemos hoje. Pois bem, no ambiente de marketing nós lidamos com as demandas que são apresentadas pelas populações, as oportunidades que nós identificamos a partir dessa observação e a relação de negócio que acontece na medida em que essas trocas acontecem. Então, eu me preocupo em atender aquilo que o mercado está buscando, está pedindo de produtos e serviços. Nessa busca, nessa observação, nesse trabalho, eu também identifico oportunidades, ou seja, as lacunas que estão ali abertas e que podem ser preenchidas por produtos e serviços novos, ou então produtos e serviços customizados, diferenciados. E isso se dá por meio da constante observação, do constante estudo do mercado, né, de você estar aí acessando pesquisas, acompanhando o que acontece aqui no lugar onde você está, ou então aquilo que acontece no nosso país e o que acontece no mundo. Dependendo do ramo de trabalho que você está atuando, né, alguma coisa que acontece em alguma parte do mundo que interfira na cadeia produtiva da área que você trabalha, trará reflexos muito rápidos aqui para a sua atuação, para o desempenho da sua organização ou para o seu desempenho como profissional. Além disso, na hora que a gente olha o campo dos negócios, cada vez mais a relação de ganha-ganha para ambas as partes, para aquele que está fornecendo o produto e o serviço, ou para o cliente que é o tomador desse serviço, ou a pessoa que adquire esse produto, cada vez mais é pautada pela ética, pela transparência. E esse mundo virtual provocou muito essa mudança. Hoje é muito fácil e rapidamente nós podemos ter acesso a informações de qualquer organização, de qualquer prestador de serviço. Então, esse é um cuidado que, como organização e como profissional liberal, se formos, nós devemos ter. Porque as pessoas, o cliente, o consumidor, ele é capaz de utilizar todo esse ferramental de busca que nós temos disponível na internet e acessar informações e saber o que acontece com a sua empresa, quais são os problemas, por exemplo, que ela já provocou, né? Se ela é uma empresa que respeita os clientes, se ela cumpre contratos, se os produtos que ela entrega são realmente produtos que atendem às especificações quando são áreas regulamentadas já pelo governo. Enfim, a preocupação do marketing hoje, ela engloba muito mais do que aquilo que se fazia no passado, onde a única preocupação era entregar um produto ou fornecer um serviço da forma em que eu, como organização, empresa ou prestador de serviço, queria. Isso não pode acontecer mais. A relação que nós temos hoje é uma relação de troca saudável entre aquele que produz ou presta serviço e aquele que está adquirindo. E ela é transparente, marcada pela ética, e é isso que tem feito com que as empresas consigam se perpetuar nos negócios. E isso se dá internamente e externamente, e o ambiente interno é um dos ambientes principais onde começa essa mudança, onde começa essa revolução. A observação do microambiente, ou seja, da minha empresa, que envolve também os fornecedores que comigo trabalham e todos os intermediários que estão aí no meu processo de produção ou de prestação de serviço, os clientes, porque eu conheço esses clientes, eu sei onde eles estão, né, eu sei quais são suas preferências, e também os concorrentes, né, como eles atuam, como eles trabalham, é uma das tarefas que eu tenho. Me conhecer como organização ou como prestador individual de serviço, conhecer muito bem os meus fornecedores e todos os intermediários. Isso porque, internamente, eu tenho que saber onde é que estão as minhas potencialidades e onde estão também os pontos fracos que eu preciso trabalhar na organização. Da mesma forma, todos aqueles que trabalham comigo, que são os meus fornecedores, também são vistos como potencializadores do meu negócio, ou então como agentes que podem colocar em risco o meu negócio. Né? Se você, por exemplo, na hora de anunciar o seu produto e as pessoas, nas suas pesquisas, encontram ali um tipo de fornecedor que, por exemplo, já cometeu uma série de erros, né? Ou deixou o produto com modificações indesejadas e daí por diante, ou seja, se o fornecedor não é confiável,
o seu produto ou o serviço que você presta com a intermediação de outras pessoas também deixa de ser confiável. Por isso é muito importante a observação desses fatores, que são os fatores que eu tenho controle, que eu posso observar melhor, que eu posso modificar, que eu posso potencializar, que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar internamente a minha equipe, eu posso trabalhar internamente, por exemplo, toda a área de tecnologia que eu preciso, todos os equipamentos, eu posso planejar isso, essas melhorias ao longo do tempo, eu posso trabalhar com melhores fornecedores, eu posso encontrar outros parceiros, intermediários que estão ali na minha cadeia de prestação de serviços e encontrar prestadores que se alinham também à filosofia que eu tenho de trabalho, né, que é de justamente prestar um serviço de qualidade ou produzir algo com a qualidade que eu anuncio, né, que eu coloco aí para o mercado. Então, tudo isso está nesse ambiente próximo a mim, ou é interno à organização, e eu posso trabalhar isso com mais eficácia, né? Eu posso trabalhar isso com mais propriedade, e sobre esses fatores eu tenho controle. Do outro lado, eu tenho um ambiente externo que não me oferece a possibilidade, às vezes, de atuar diretamente. E aí eu tenho as características demográficas, ou seja, a população que eu pretendo atender, né? E entram fatores como idade, sexo, renda, onde é que essas pessoas moram, né? Quais as regiões, né? Que lugares elas habitam, quais são as suas preferências, quais são os fatores culturais que pautam o consumo dessas pessoas, as questões de economia, de tecnologia, política, tributação, cultura, religião, ou seja, fatores que eu não controlo, porém eu preciso constantemente observá-los. Uma vez que, por exemplo, qualquer ação de governo pode trazer impactos significativos no meu processo de produção, pode trazer impactos significativos no serviço que eu presto, né? O desenvolvimento tecnológico, basta a gente observar os aplicativos que nós temos hoje à disposição aí nos nossos smartphones, tem uma série de serviços hoje que não precisam mais da intermediação de algumas pessoas. Você consegue, por exemplo, reservar um motel aqui utilizando o seu computador ou o seu smartphone, sem precisar utilizar a intermediação, por exemplo, de uma agência de turismo. Você pode hoje chamar um táxi sem necessariamente ligar para alguma empresa que presta esse serviço. Você pode também alugar uma casa, um veículo, você pode comprar comida, enfim, existe uma série de modificações que a tecnologia está trazendo como facilidades, como mudança, nesse ambiente de trocas e de consumo, que se eu não estiver atento, de repente o trabalho, o serviço que eu presto ou o produto que eu estou entregando de uma forma, já não mais atrairá as pessoas. E esses fatores são os fatores que nós chamamos de incontroláveis da minha parte, da parte da minha organização. Mas eu preciso observá-los constantemente, justamente para estar preparado para as mudanças e, se possível, antevê-las. Eu não posso ficar alheio ao que acontece na economia do meu país e do mundo, ou aqui da minha cidade. Eu não posso estar alheio àquilo que os governantes estão fazendo dentro do país, no estado, na minha cidade. Uma mudança, por exemplo, no plano diretor da cidade onde eu estou, traz uma série de modificações em cadeia, que de uma forma ou de outra irão me afetar. Mas se eu tenho, por exemplo, também a atração de empreendimentos, de grandes empresas para a região aqui onde eu estou, uma série de outros elementos positivos irão acontecer e eu terei uma cadeia de serviços e de outros produtos que vão ser requeridos ali naquela região. Se eu acompanho de perto essas alterações ou essas negociações que acontecem no mundo da política, eu tenho a possibilidade de me preparar para oportunidades que podem surgir ou de me preparar para crises que também podem surgir e podem comprometer o meu negócio, podem comprometer a estabilidade da prestação de serviços que hoje eu faço. Assim como nós vemos algumas áreas estarem muito afetadas pela tecnologia, como eu citei agora há pouco, e daí por diante, enfim. Os fatores que eu chamo de controláveis e incontroláveis, ou seja, essas variáveis, as controláveis, as que estão sob minha tutela, as que estão ali dentro da minha organização, aquelas que têm a ver com os fornecedores que eu escolho, ou então com outros parceiros que eu preciso, no meu processo de produção ou prestação de serviço,
Essas variáveis eu posso atuar para que elas potencializem as oportunidades de negócio que eu tenho. As incontroláveis, como a gente falou agora há pouco, legislação, cultura, economia, a atuação do governo, essas eu preciso observar de perto, eu preciso pesquisar constantemente, eu preciso buscar informações a respeito para que eu não seja pego de surpresa e para que a minha empresa, ou eu, sendo um profissional liberal, não tenha prejudicado a minha atuação. E, a partir disso, um outro elemento muito importante para o trabalho de marketing dentro das organizações é o que nós chamamos de segmentação. Segmentação como conceito é algo muito simples. Você pode observar aqui nessa figura, nós temos um conjunto populacional que nós separamos ali em 3 grupos. Né? Segmentar é isso, é eu fazer separações e agrupar os meus grupos, ou seja, aqueles grupos populacionais, os consumidores e clientes com os quais eu quero trabalhar. Não posso me esquecer que mesmo segmentando, eu terei algumas diferenças que são perceptíveis dentro desse grupo. É o que está matizado aí nessas cores. Segmentar é separar, é eu escolher quais são os clientes, que população eu quero atender. Isso ajuda no processo de planejamento da empresa, justamente porque a empresa, a organização ou você como profissional vai dirigir os seus esforços, as suas competências, né, os recursos que você tem disponíveis, né, seus equipamentos, o parque industrial ou a área que você tem disponível para prestação de serviço, para as pessoas certas. Todos os seus esforços de marketing, que vão lá desde a concepção do produto, todo o processamento dele, né, para que ele chegue até o cliente, para que ele chegue até o cliente certo, até as pessoas que realmente vão ter interesse por esse tipo de produto ou serviço que você oferece. Eu não tenho condições de trabalhar para todas as pessoas ao mesmo tempo, ou então de querer agradar a todas as pessoas com o produto e serviço que eu estou colocando à disposição. Então a segmentação, ela segue critérios onde eu vou separar que pessoas eu quero trabalhar. E são várias as formas de segmentar, dependendo do produto ou serviço que você ofereça. Né? Se você trabalha com um produto que é dirigido para o segmento adulto, que segmento é esse? Que pessoas são essas? São homens, são mulheres? A partir de que idade essas pessoas têm interesse por esse produto ou serviço? Né? Qual é o poder aquisitivo que essas pessoas têm para poder se interessar pelo produto que você tem a oferecer? Trabalhando dessa forma, você dirige os esforços de marketing, porque desde a concepção você já está empregando recursos, talentos, competências, equipamentos, você já está gastando para formular um produto. A segmentação possibilita que você lá na concepção trabalhe de forma correta. Da mesma forma, na hora de você imaginar como é que esse produto vai chegar até as pessoas, onde elas estão, onde está esse grupo populacional que você quer atender. A segmentação traz para nós a segurança de fazermos os esforços corretos para atender as pessoas, os clientes corretos também. Por isso é importante observar isso no meu processo de planejamento de marketing. A segmentação é um dos fatores chaves dentro do marketing. Né? É eu dirigir o meu potencial para aquele grupo que realmente tem interesse naquilo que eu tenho competência para oferecer como produto ou como serviço. E ela se dá de diversas formas, como eu já disse para vocês. A grande vantagem que ela nos traz é justamente potencializar os nossos esforços e maximizar as oportunidades que a gente tem de ter lucro nas nossas operações, porque estaremos alcançando um público correto, uma clientela que realmente tem interesse por aquilo que oferecemos, né? E podemos observar também na segmentação, ela pode se dar, né, por localização geográfica, como a gente já comentou, pelas características das pessoas, ou então pelas características socioeconômicas delas. Eu preciso escolher a quem atender? Preciso escolher. E segmentar é a melhor forma de trabalhar isso, justamente para eu ter produto correto, no lugar correto, para as pessoas certas. Oferecer o serviço correto, no lugar, né, correto, para as pessoas corretas também. Depois de segmentado,
né, depois de planejado para quem nós vamos destinar produtos e serviços, uma outra grande preocupação nossa é trabalhar 4 elementos estruturantes da área de marketing, muito conhecidos, né, são os mais divulgados em todos os estudos de marketing, são estudos que vêm desde a década de 60, é um conjunto de várias atividades que foram consolidadas em 4 perspectivas. A perspectiva de produto, preço, praça ou distribuição e promoção. Entendendo como produto, todas as características que estão no produto ou serviço que nós vamos oferecer. Então, eu me preocupo desde as características de apresentação, a embalagem que esse produto vai depois ter para se apresentar aí no mercado, a qualidade do produto, a composição dele, e aí eu trago os elementos subjetivos dos clientes que eu procuro, que eu vou alcançar com o meu produto ou serviço, para poder também serem perceptíveis pelo cliente quando ele está diante. Ou seja, se eu tenho um recorte populacional definido para atender, se eu estou aí trabalhando um determinado produto, posso dar de exemplo para vocês, por exemplo, segmento de moda, trabalho com moda feminina, por exemplo, e eu quero alcançar mulheres jovens da idade entre 15 e 18 anos, para elas, eu vou carregar para esse produto tudo aquilo que é valorizado dentro dessa faixa etária. Eu tenho outro recorte aí que é de região onde essas pessoas moram. Eu tenho mais um recorte que é a capacidade de renda, a renda que essas pessoas têm, a capacidade de consumo delas, de pagar por esse produto. Todos os valores que estão implícitos dentro do universo dessas pessoas, eu trago para a minha área de produção para que o produto também corresponda àquilo que esse grupo tem como expectativa. Então, eu trabalho em cada área dentro da organização, já antevendo o que eu quero entregar no final e o público que eu vou atender. Outra questão importante, além, né, de observar a variedade, qualidade, design e características, as garantias desse produto e a relação que eu estabeleço com o cliente na entrega e também depois da entrega. E todas as consequências que isso tem. Por exemplo, eu faço algum tipo de transação que vai me exigir depois outros encontros com a organização. Por exemplo, com a área financeira, se é um produto que é financiado. O mesmo empenho que eu tive na hora de apresentar o produto, na hora de vendê-lo, na hora de fazer a comercialização, na hora de fechar uma negociação com o cliente, é a mesma perspectiva que as demais áreas da organização devem ter quando se encontram com esse cliente. Porque tudo isso vai para um universo subjetivo de valorização desse produto que eu estou oferecendo. E isso as pessoas reproduzem aí nas suas relações umas com as outras. Elas vão falar do produto ou do serviço e vão carregar para esse produto e serviço a subjetividade, a avaliação delas, né? Se é bom, se é ruim, se atendeu, se não atendeu a expectativa. Por isso é tão importante que na hora que uma outra pessoa, que por exemplo não está ligado direto à área de venda, vai atuar com esse cliente, ela tem a mesma postura na hora de falar desse produto e conhecer desse produto, e saber as vantagens desse produto, e saber da qualidade desse produto, saber das garantias desse produto, assim como soube o vendedor na hora de apresentar esse produto, assim como soube a vendedora na hora de transacionar e concluir uma venda, né, de determinado produto. Depois disso, trabalhar o preço. Preço não significa apenas o montante em moeda, em reais, que é o nosso caso, que eu vou desembolsar para poder pagar por um produto ou por um serviço e tê-lo para mim, ou ter essa prestação de serviço. Né? Trabalhar preço significa trabalhar uma série de condições para que as pessoas tenham acesso ao que eu estou oferecendo e que elas enxerguem uma outra perspectiva, que é a de valor, e não apenas o valor monetário, a correspondência monetária. Como é que eu trabalho isso dentro da área de marketing? Como eu falei agora há pouco na questão da concepção do produto, e ele atender às expectativas, né, para um grupo correto, né, as expectativas subjetivas,
hora de trabalhar o preço é a mesma questão, que a pessoa vai enxergar quando ela recebe o valor do montante que ela tem que desembolsar, e essa conta ela faz muito rapidamente, é o que chamamos comumente de custo-benefício, que na verdade é o valor que eu enxergo na hora de poder desembolsar a alguma quantia por determinado produto ou serviço que me é oferecido. Tudo bem que, para além dessa questão subjetiva, as outras facilidades que eu ofereço para o cliente ou para o consumidor, para que ele possa adquirir o produto, e aí eu tenho uma série de elementos que eu posso trabalhar, tabelas diferenciadas, conforme o tipo de consumidor que está procurando, que vai ter acesso a ele, né, descontos programados ou descontos sucessivos, né, numa cadeia de compras, se é recorrente essa relação que você tem com o fornecedor. Né, você também trabalhar grupos de clientes de forma diferenciada, conforme o volume de compras, ou conforme a frequência de compras. Né, você trabalhar promoções de preço, e aí a gente está falando de descontos, dependendo o período, né, de vendas, desculpem, né, dependendo da sazonalidade, por exemplo, que você está enfrentando. Se você está enfrentando hoje um momento que é de crise para determinado produto, mas outro você tem ainda grande facilidade de saída aí no mercado, então você trabalha o preço desse, tenta compensar, né, na escala de vendas que você vai promover através dele. Então, preço é diferente de valor monetário que você oferece. Você trabalha ele também dentro da concepção lá do produto. Tudo isso trabalha junto, de forma concatenada, em todas as áreas da organização e não de forma isolada. Além do preço, o que a gente chama de praça ou local de distribuição, ou seja, com a tecnologia, isso está muito fácil, porque às vezes o cliente ele compra sem se dirigir a nenhum local, ele entra na internet, faz aquisição, mas ainda nós temos um mercado muito grande de produtos e serviços no qual as pessoas se dirigem até determinado local. Então, pensar o local de disponibilizar o produto ou serviço que eu tenho é uma tarefa que vai levar em conta onde essas pessoas estão e qual a melhor forma dessas pessoas entrarem em contato com o produto que eu tenho, né? O local que eu disponho para armazenar e fazer a distribuição desses produtos da forma mais otimizada possível, levando em consideração todos os custos, né, de operação logística que isso envolve, né? Dentro, por exemplo, se o local que eu tenho para apresentar o meu produto ou o meu serviço está dentro também de uma outra estrutura que oferece outros produtos e serviços, qual é o melhor lugar para eu estar? Como é que eu posso trabalhar o meu posicionamento, por exemplo, dentro de um shopping, dentro de uma galeria, ou mesmo numa rua de grande comércio? Qual é o melhor posicionamento para eu oferecer esse tipo de produto ou serviço e evitar algumas situações que vão desfavorecer, por exemplo, o interesse do cliente por aquilo que eu estou oferecendo? E aí a gente tem vários exemplos disso no nosso cotidiano, né? De às vezes você nem perceber um determinado tipo de negócio simplesmente porque ele é vizinho a algum outro que não te desperta o interesse ou a sua atenção. Então, esse trabalho é um trabalho cuidadoso que nós temos que ter. E, por fim, trabalhar a promoção e não identificar promoção como sendo apenas propagandas ou redução de preço. Mas a promoção do produto vai desde a minha concepção, onde todas as áreas da organização estão envolvidas, conhecem aquilo que eu vou oferecer para o mercado e, por fim, como eu faço esse produto ou serviço atingir a mente das pessoas e o interesse delas. São diversas as formas de trabalhar isso. Eu uso de publicidade, sim, mas eu uso também de outros elementos que vão despertar no cliente a sensibilidade dele e ele vai perceber um valor muito maior em todo o conjunto daquele processo de produção ou prestação do serviço. Se eu tenho uma equipe coesa, onde todas as pessoas estão realmente comprometidas com a produção ou com a prestação do serviço, o produto ou o serviço entregue, ele aparece de uma forma diferente. E aí eu uso os outros canais também para poder divulgar o meu produto. Posso usar diversas mídias, a internet está aí para isso, a televisão, o rádio e os outros meios mais simples e mais antigos de divulgação.
né? Você pode ir desde um carro de som, como a gente vê hoje ainda pelas ruas da cidade, a uma propaganda em horário nobre na TV, né? Ou recebendo aqui no seu smartphone, né, mensagens, comunicados nos vários grupos que a gente tem nas redes sociais. Pessoal, feitas essas considerações sobre os conceitos de marketing, sobre a importância de você avaliar os ambientes internos e externos à sua organização, ou se você é um profissional liberal, autônomo, as considerações pertinentes às suas capacidades, às competências que você tem para poder atender a demanda do mercado que você atua. Observadas a questão da segmentação de mercado, da sua importância, do quão é importante você dirigir os seus esforços para os grupos corretos, né, para os clientes que realmente estão em busca daquilo que você produz ou do serviço que você tem para prestar, identificando dentro desses grupos quais são os recortes que você quer atender, né, de fato, e aí você pode fazer diversas segmentações, né? Você precisa escolher a quem atender, uma vez que a gente não consegue atender a todos ao mesmo tempo, lembrando que os desejos das pessoas são diferentes, tão diferentes quanto as nossas capacidades. Nós temos capacidades diferentes de oferecer produtos e serviços de forma diferente e ir ao encontro dessas pessoas, né? Então, o mercado está aí disponível para que a gente o conheça, pesquise, estude e consiga fazer isso de uma forma adequada, segmentar de forma adequada, observando aquilo que para mim pode potencializar o meu trabalho, né, o serviço ou produto que eu ofereço, e aquilo também que vem como ameaça, né? Sempre estar aí de olho no que acontece ao redor, né? Estar de olho naquilo que os governos estão planejando, né? Estar de olho nos grandes investimentos que estão acontecendo na região onde eu atuo, né? Seja a cidade, se o negócio que eu trabalho, meu ramo de negócio, ele está localizado aqui, ou se ele tem braços fora daqui, fora do estado, no Brasil todo, se eu também negocio com o mundo todo, eu preciso estar atento a tudo isso, para que eu faça um bom trabalho aqui, internamente, na organização, ou me prepare como profissional para atender de forma melhor. Feitas essas observações, observando também aquele mix básico de marketing, produto, preço, praça e promoção, ou seja, são 4 elementos estruturantes do trabalho de marketing dentro da organização. Eles estão unidos, são concatenados, eu não trabalho eles de forma independente, mas desde o momento em que eu penso a concepção de um produto ou serviço, a concepção já trabalha todas as outras fases, né? Eu vou pensar já no que será a distribuição, o ponto, onde ele vai estar disponível, porque isso implica na forma em que eu vou produzir, né? Eu vou pensar, né, em como trabalhar o preço, ou seja, quais são as características que vão demonstrar o valor daquilo que eu ofereço como produto ou serviço. Eu já observo quais são as possibilidades de promoção desse meu produto, ou seja, como eu posso atingir as pessoas e sensibilizá-las a respeito disso que eu estou oferecendo, né? Que mecanismos eu vou utilizar para isso, que mecanismos de comunicação, né? Quais são as ferramentas, as atividades que estão aí disponíveis, né? E particularmente observando a gama de possibilidades que a internet nos traz, que a tecnologia nos traz hoje, as redes sociais estão aí disponíveis também para a gente fazer negócio, então é preciso estar atento a esse mix, que a gente chama mix de marketing, porque ele trabalha de forma concatenada e ao mesmo tempo. Eu não trabalho esses elementos de forma isolada. Para que um bom planejamento de marketing aconteça, é preciso observar quais são os passos do planejamento que toda organização faz de sua produção, de sua prestação de serviço, né? Todo o planejamento que é feito em todas as áreas, porque como nós dissemos lá no início, um dos conceitos de marketing trata o marketing como uma filosofia de trabalho, um método de trabalho. Então, ele não é algo isolado em um departamento. Então, ele participa de todas as etapas e em todos os processos que acontecem dentro da organização. O que eu quero dizer com isso? Desde o planejamento estratégico, o marketing também atua.
né? E conhecer o planejamento da organização é essencial para que toda essa filosofia e metodologia de trabalho do marketing aconteça de forma a trazer sucesso para aquilo que você está empreendendo, para aquilo que você quer disponibilizar como produto ou como serviço. E planejar é uma tarefa que acontece todos os dias. É certo que eu faço planejamentos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, mas todos os dias é preciso rever o que foi planejado e observar o que está acontecendo para percebermos se estamos caminhando naquele eixo que nós definimos, né, ou se estão acontecendo aí algumas coisas aí do ambiente externo que estão afetando de forma considerável ou não, que modificações eu preciso fazer, que rotas alternativas eu tenho, né? Que caminhos eu devo tomar se eu preciso modificar um caminho que foi traçado anteriormente. E planejar é uma tarefa que envolve a todos nós. Trago para vocês um exemplo aqui, né, lúdico até, de um diálogo que aconteceu aqui em Alice no País das Maravilhas. Aquele diálogo que ela trava com o gato. E o gato, ela questiona o gato se ele, né, pode dizer para ela que caminho ela deve seguir. A pergunta que vem em seguida é assim: você sabe onde você quer chegar? Alice respondeu que qualquer caminho serviria, né, que ela não sabia disso. E o gato responde em seguida: pois bem, então qualquer caminho serve para você. Agora, na nossa atividade de trabalho, nas nossas organizações, não é qualquer caminho que serve. É preciso planejar esse caminho, é preciso escolher esse caminho, e isso se dá com o trabalho de todas as áreas, observando o ambiente externo, observando o ambiente interno e traçando objetivos, metas para todas as áreas da organização. E o planejamento, ele parte de uma base que nós chamamos base estratégica do planejamento, e antes de entrar nela eu quero trazer um conceito do professor Chiavenato para vocês. Ele diz, o professor Chiavenato traz como conceito de planejamento algo que eu gosto muito de utilizar, que planejar significa olhar para frente, visualizar o futuro e o que deverá ser feito, elaborar bons planos e ajudar as pessoas a fazer hoje as ações necessárias para melhor enfrentar os desafios do amanhã. São dois elementos que eu acho importantíssimos nesse conceito do professor Chiavenato: as pessoas e os planos que fazemos. Os planos que fazemos devem levar em conta toda a estrutura que nós temos, de recursos, de equipamentos, etc., e as pessoas que carregam com elas as capacidades, as expertises, as competências. E elas vão atuar nesse conjunto organizacional e potencializar e fazer com que os nossos negócios se perpetuem ao longo dos anos. A base estratégica das organizações, ela é um composto de missão, visão e valores. São conceitos que nós trabalhamos dentro das organizações, e aí, conforme a dimensão, o tamanho da organização, isso é trabalhado de uma forma ou de outra. Mas, basicamente, esses conceitos vão nos deixar conscientes de qual é o motivo da nossa existência como organização ou como prestador de serviço, se for o caso, por que eu existo dentro do mercado, o que eu faço, né? O que eu entrego para os clientes, para as pessoas, para a sociedade, e quais são os valores que estão implícitos, que são vistos, ou os valores que eu carrego para elaborar, né, para produzir, para desenvolver todos os processos necessários. Vamos olhar cada um deles agora particularmente. A missão é a finalidade ou o motivo de criação da minha organização, né, ou do trabalho que eu presto. Quem nós somos, né, o que fazemos e por que nós fazemos. Por que é importante ter ciência disso? Então, se toda organização conhece a missão, a sua missão, o porquê dela ser, o porquê dela existir, né, o que ela faz, o que ela entrega para a sociedade, que valores estão ali representados nesse produto ou serviço, eu tenho muito mais facilidade de sucesso. Para que isso aconteça, eu preciso envolver as pessoas, para que as pessoas também falem da sua concepção,
falem daquilo que elas enxergam dentro da organização, até que você chega num elemento comum. E aí você transforma isso, né, numa missão escrita, que você vai colocar ali num cartaz, dentro da organização, e todos vão olhar, mas olham e se veem representados naquela definição. A missão ela é construída coletivamente, ela não é algo que chega, por exemplo, de cima para baixo dentro da organização. Ou simplesmente o dono chega e fala que a minha missão é essa, que a missão da empresa é isso. Não, você constrói isso com todas as pessoas que estão na organização. Depois da missão, um outro conceito que você trabalha é o conceito de visão. A visão é a imagem que você tem de si mesmo, é uma percepção dos sentidos, ideias e distinção, o conhecimento do passado e do presente, e é o posicionamento que você tem no futuro, aquilo que você quer ser no futuro. Você trabalha hoje, você compreende a razão da existência da organização, o que a organização faz, o que ela oferece, quais são os valores que estão implícitos ali, e você traça um objetivo para o futuro. Hoje eu sou uma organização que, por exemplo, trabalho aí no mercado de imóveis, e no futuro eu quero ser reconhecido como a melhor empresa desse segmento na área de vendas de determinado produto ou serviço da área imobiliária. Eu estabeleço um objetivo de futuro que é o que também vai animar a mim dentro da organização e animar todas as pessoas da organização a perseguirem o objetivo do futuro. São objetivos também que podem ser alcançados, que são factíveis, né? À medida que as pessoas trabalham, à medida que todos se engajam lá na missão da empresa, né? À medida que todos sabem o que estão fazendo, eu tenho condições de ir para o futuro com todo mundo ali, aderindo a essa ideia, aderindo àquela missão. E eu projeto para o futuro aquilo que eu quero ser. Para potencializar a minha missão e a minha visão, eu também determino, eu escolho como organização quais são os valores que eu quero trabalhar. Os valores, eles identificam e eles demonstram internamente e também externamente o modo pelo qual eu faço as coisas. Ou seja, eu tenho uma metodologia de trabalho que vai ser pautada pelos seguintes valores. Eu sempre vou trabalhar com ética, por exemplo, é um valor. Eu sempre terei o cliente como foco e como parceiro, né, da minha organização, é um outro valor. Eu sempre vou trabalhar na perspectiva de valorização das pessoas que estão na organização. Eu vou trabalhar como organização respeitando o meio ambiente e também promovendo, né, o cuidado com o meio ambiente ali na localidade onde desenvolvo as minhas atividades. Ou seja, esses valores eu os declaro e eu faço com que esses valores estejam presentes em cada momento, em cada processo produtivo, em cada etapa de prestação de serviço. Tanto o cliente que está recebendo o produto ou serviço, quanto as pessoas que estão na organização percebem esses valores e eles são assumidos por toda a organização. Ou também como profissional liberal, né? Vou me pautar pela ética, vou me pautar pela honestidade, vou me pautar pela sinceridade com o meu cliente, né? Não vou omitir do cliente as informações que são realmente necessárias para que ele tome uma decisão correta. Eu também escolho a forma que eu vou trabalhar, o modo que eu vou trabalhar. Isso imprime para a organização uma identidade. E você passa a ser reconhecido por esses valores, porque eles se repetem nos processos. Né? Então, todas as vezes em que a empresa, por exemplo, tiver que responder a alguma situação em que houve, na relação com o cliente, alguma dificuldade a ser superada, esses valores vão pautar essa relação com o cliente no momento de conflito também. Vão pautar todo o processo produtivo. Se eu digo que eu respeito o meio ambiente, eu não vou degradar o meio ambiente no meu processo produtivo. E eu vou me cercar de todas as tecnologias possíveis para que isso não aconteça. Né? Então, eu trago para dentro da organização, para a relação que eu tenho com as pessoas dentro da organização, entre todos os departamentos e também com o meu cliente com o qual eu vou trabalhar. Conhecer a missão, a visão e os valores da empresa
é extremamente necessário para todos nós, justamente porque isso é a base para a elaboração de todo o planejamento de marketing. Para que eu elabore um bom plano de marketing, eu preciso saber o que é a organização onde eu estou, o que ela faz, por que ela faz dessa forma e onde eu quero chegar. Isso vai me dar condições de realizar melhores planos e estabelecer a minha atuação de marketing dentro da organização, fora da organização com os clientes, fora da organização com os fornecedores, fora da organização com os agentes de governo, porque eu também me relaciono com eles, fora da organização com outros intermediários, com o sistema financeiro, por exemplo, com os agentes bancários, fora da organização com os meus concorrentes, porque a minha atuação também vai ser pautada de uma forma na concorrência, fora da organização na minha relação com o mundo, na minha relação com o mundo virtual, na minha relação com as redes sociais. Em tudo isso, eu terei ali a minha base estratégica representada e nos meus planos de marketing também. Ou seja, você cria uma linha de trabalho harmônica dentro da empresa, onde cada departamento ele já tem a percepção de como o outro departamento vai atuar na sequência, porque todos sabem onde é preciso chegar e de que forma isso tem que ser feito. Agora, isso não é apenas algo do mundo das ideias, né? Isso se dá no cotidiano da organização, isso se dá nas decisões que são tomadas pelos dirigentes e isso se dá na minha atuação em qualquer lugar dentro da organização. É uma relação que estabelece contratos internos, que estabelece confiança entre as pessoas, que estabelece recompensas, reconhecimento, ou seja, eu trabalho para que a minha organização tenha sucesso, para que eu também seja satisfeito dentro dela e para que os produtos e serviços que nós oferecemos cheguem para os clientes carregados desses valores. E isso gere um valor e um diferencial lá fora. A gente não faz isso internamente simplesmente porque isso é bom, mas é porque fora da empresa, fora da organização, esses valores e essa percepção de que existe entrosamento, né, de que as pessoas realmente sabem onde estão e para onde vão, o produto também carrega isso com ele lá fora quando o cliente recebe o produto ou quando um serviço é prestado para ele. Muito obrigado a todos vocês e numa nova oportunidade nós nos encontramos.